Eu tô lendo um livro que se chama O Poder do Agora. E lá pelas tantas o autor ele fala que todos os ensinamentos de Cristo, eles estão falando sobre estar presente. E aí ele até diz que Cristo é a presença. É estar presente. É a inconsciência, é o demônio, blá blá blá. Essas histórias, os ensinamentos de Cristo, eles são manuais para a gente conseguir viver e ter paz nessa terra. Por que é tão difícil de compreender o que está ali, se ele é tão simples ao mesmo tempo? Porque a religião complexificou a simplicidade do Evangelho. O que na realidade a gente conhece hoje, por exemplo, ela falou ali não falou o nome da igreja. Esse negócio de uma igreja ter nome e existir como um prédio é um anacronismo em relação ao Evangelho. Jesus nunca teve um lugar para se reunir. A igreja de Jesus era quem estava com ele. Era gente. Como Pedro diz, são pedras vivas. Cada um de nós somos pedras vivas dessa catedral invisível. Então eu estou num encontro aqui, eu estou me sentindo num lugar igreja. Você é um homem do bem. Dá para ver em ti. Não precisa ir muito longe. Olha ela ali, lindinha. Olha o meu querido ali. Caio com K. É o Caio com K. Um cara do bem. Não é? Até para dizer que ele fica fedendo o dia inteiro atrás do teclado. Trocando de cueca toda hora. Toda hora, porque molha como se tivesse pulado uma piscina de suor. Vocês são do bem. É a igreja que não deixa o pessoal ser do bem. Porque se você não frequenta uma igreja, você está desviado. Você, não é? Alô? Sim, e eu senti muito isso, porque as brincadeiras que a gente fez aqui, muito tempo na igreja, quando eu tentava ser eu mesma, eu era muito reprimida. Com qualquer brincadeira, ou qualquer jeito meu que fugisse do evangeliquez, era muito criticado. E isso me reprimiu de uma forma muito grande, que eu fiquei muito tempo infeliz. E eu queria perguntar isso também, que o Arthur perguntou, por que é difícil entender e por que criaram tantas regras para seguir o básico? E um jeito de comportamento, etc. Na realidade, até o quarto século, início do quarto século, o povo do Evangelho, que é como eu chamo, os discípulos de Jesus, eu não misturo cristianismo com o Evangelho. O povo do Evangelho, eles viviam em alternâncias de períodos leves e rápidos de liberdade, dependendo do humor imperial romano, e períodos longos de perseguição. Eles já estavam há mais de 300 anos sendo perseguidos, mortos de todas as formas. Paulo foi morto por Nero, Pedro também, Paulo decapitado, Pedro crucificado. Aí a tradição diz que no final, quando iam levantá-lo na cruz, ele falou: não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor, crucifiquem-me de cabeça para baixo. E aí tem todas aquelas histórias dos primeiros pais da igreja, nas gerações iniciais, se reuniam em pradarias, bosques, grutas, dependendo da circunstância, fora da cidade, para não atraírem perseguição. No entanto, nessa informalidade, nessa descentralização, a fé em Jesus e o povo do Evangelho, a maioria dos quais escravos, se capilarizaram por todo o Império Romano. Logo o Egito estava cheio de mensagem do Evangelho. O norte da África, a boa parte da Europa italiana começou a receber a palavra germânica e foi crescendo naquelas direções. Chegou às Ilhas Britânicas o Evangelho, mas não era cristianismo, era a pregação do Evangelho de Cristo. Jesus não é fundador de religião nenhuma, ele ensinou um caminho para viver, uma verdade para praticar.
e uma vida como consequência disso, que é natural. Se você bota o pé naquele caminho, com sinceridade verdadeira, você desemboca no que ele disse que seria a vida abundante. Não importando as circunstâncias, você teria uma paz ultra circunstancial, para além do tempo, da hora e do momento, teria essa presença pacificadora no teu coração, diuturnamente. Até que o imperador Constantino, com o Império Romano dividido, e ele depois acabou matando o opositor para poder tentar unificar o império, e recebeu a informação de um escriba dele, que era cristão, chamado Lactâncio, que o único poder com capilarização suficiente em ambos os lados e em todos os lados do Império Romano era o povo do Evangelho, era a Igreja de Cristo, que não era essa coisa, essa panaceia. E aí ele ficou pensativo. O Lactâncio disse para ele como é que aconteciam as coisas no meio desse povo, e foi aquela hora em que, indo para a batalha, ele disse que viu um sinal no céu, que era uma cruz, e que no coração dele ele teve uma convicção que dizia que sob aquele signo ele venceria todos. Aí é quando ele manda trocar as águias do Império Romano por uma bandeira com uma cruz. E ele começou a vencer, unificou o Império. Aí começa a degradação do povo do Evangelho, virando o cristianismo. Quem fundou o cristianismo foi o imperador Constantino, no IV século. E aí o que ele fez? Ele isentou, aqui como agora o Bolsonaro fez, isentou as igrejas de pagamentos de dívidas, de impostos, os membros, os cristãos. Começou a dar terras, glebas, áreas, deixou que eles ocupassem templos pagãos para fazerem os seus cultos, autorizou a remoção de ídolos, disso e daquilo que os cristãos do povo do Evangelho não adotavam como prática de veneração ou adoração ou oração ou qualquer coisa. E aí cresceu o poder, e com esse poder, 40 anos depois, meu amigo, estava quase tudo corrompido. Quando se diz que o poder corrompe, é em qualquer nível, inclusive o poder de natureza chamada espiritual, quando não é espiritual e se transforma só em estruturalismo eclesiástico. Em nome desse negócio espiritual, né? Em nome de Jesus, que é esse que não tinha onde reclinar a cabeça, que vestia a mesma roupa, viu, Caio? Provavelmente sem cueca, só com uma fraldinha cingindo por dentro, andando no sol o dia inteiro, que não tinha os olhos azuis, nem era louro, era moreno, tosco, da Galileia. O cara pensa que alguém cresce em Nazaré e sai um Alain Delon, sei lá o que, um DiCaprio, coisa nenhuma. Ele era um macho. Ontem o Marcelo Marrom me mandou uma pergunta, onde eu estava respondendo perguntas, me perguntando: escuta, Caio, me diz uma coisa, Jesus era uma pessoa óbvia, quem quer que passasse por ele dizia uau, alguma coisa assim? Eu falei: não. Prova disso é que quando foram prendê-lo, Judas disse: aquele a quem eu beijar é ele. De tão óbvio que ele não era. Porque precisava de uma senha para identificar. Ele era um homem. Ele se diferenciava pelo amor, pela chegada, pelo toque, pela presença, pela cura, pelo perdão. Por pegar a prostituta e dizer: estão perdoados todos os teus pecados. Vem cá, anda comigo. Aqueles discípulos dele eram todos uns toscos. Uma maioria deles talvez nem soubesse ler.